Queridos irmãos, sem mais delongas, porque o tempo não para no porto, não apita na curva e nem espera por ninguém, eu quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias na epístola do apóstolo Paulo, escrita aos Efésios, capítulo 5. Vamos ler do versículo 3 ao versículo 11. Glória a Deus. Epístola aos Efésios, capítulo 5. Vamos ler do versículo 1 ao 11. Aqueles que encontraram, digam: eu encontrei. Amém. Então vamos ler. Diz assim a palavra de Deus: mas a prostituição e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeiem entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Quantos podem dizer amém? Amém. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, o propósito de lermos este texto da palavra de Deus é exatamente para tomá-lo como base de um tema que é bem propício no dia de hoje, já que estamos na iminência de um feriado prolongado, e é o feriado do Carnaval. O crente e o Carnaval, este é o tema da mensagem de hoje. Como todos nós sabemos, o Brasil é considerado no mundo todo como o país do Carnaval. Não se pode esconder o fato de que o Carnaval é a festa mais popular do nosso país. Aliás, ano passado, o prefeito da capital não enfeitou a cidade durante o Natal, que é a festa onde se comemora o nascimento de Jesus Cristo. Mas agora, para o Carnaval, ele enfeitou ruas, enfeitou pontes da cidade. E nós sabemos que durante o feriado do Carnaval, muitas pessoas vão pular e brincar o Carnaval, mas há outras que aproveitam, como eu disse, o feriado prolongado para viajar, para relaxar um pouco do corre-corre do dia a dia, nas suas atividades profissionais. Alguns outros vão acampar, mas, como eu disse, existem outros tantos que preferem pular Carnaval, outros vão desfilar em escola de samba, há outros que vão participar de blocos. E olha, queridos, por incrível
que pareça, ainda existem crentes que entram em crise nesse período festivo, nesse período do carnaval. Quem nunca ouviu certos crentes fazerem determinadas perguntas sobre este tema e fazerem até algumas afirmações do tipo: por que é que eu não posso festejar o carnaval? Ou pergunta, por exemplo: carnaval é de Deus? Existem outros que afirmam: olha, eu vou brincar o carnaval, depois eu volto para a igreja. E tem aqueles que apresentam as suas justificativas, as suas desculpas. Olha, eu vou para lá, mas é só para acompanhar o meu esposo, os meus amigos, os meus familiares. Eu quero dizer que se você já ouviu alguma vez um questionamento desses que eu mencionei, ou uma afirmação destas, ou mesmo se você está sendo tentado com vontade de neste ano pular o carnaval, eu quero convidar você a ficar bem atento a esta pregação esta noite, amém? Porque o carnaval, ele é apresentado ao povo como uma festa relacionada à alegria, à liberdade, como diriam os mais jovens, há muita curtição. Mas todos nós sabemos que os excessos que são cometidos nesses dias de folia trazem muita tristeza. A alegria do carnaval dura poucos dias, mas as consequências dos pecados praticados nesta festa podem durar uma vida inteira. A prostituição, o adultério, as drogas, são algumas coisas que durante este período acaba destruindo muitas vidas. E muitos destes que vão pular e brincar esta festa da carnalidade amargam muitas vezes depois consequências como doenças sexualmente transmissíveis, gravidez indesejada e, o pior de tudo, feridas profundas na sua própria alma. Nós devemos, meus irmãos, considerar que há muitas festas que são celebradas pelo mundo e que elas são perigosas, e elas são perigosas principalmente quando envolvem bebidas alcoólicas, quando envolvem drogas e etc. Mas o carnaval, com certeza, é a pior delas. Porque o carnaval não é uma festa familiar. Muito pelo contrário, o carnaval é uma festa que afasta as pessoas do seu lar, principalmente os mais jovens, colocando-os dentro de um ambiente no qual tudo é permitido. Por isso é importante nós entendermos qual a origem desta festa, qual a origem do carnaval. Então vamos lá, qual a origem desta festa? A palavra carnaval, provavelmente, ela vem do latim, essa palavrinha que você está vendo aí, carnelevarium, que significa eliminação da carne. Mas ela tem as suas raízes, esta festa, o carnaval, ela tem as suas raízes nas festas gregas, que eram realizadas desde o período do ano 600 ao ano 520 a.C., onde as pessoas
promoviam esta festa agradecendo aos deuses pela produção agrícola, pela abundância da colheita. Mas o carnaval, ele acabou se popularizando. E esse nome atual e a sua popularização, elas se devem principalmente à iniciativa da Igreja Católica Romana, que adotou a festa no século VI depois de Cristo como uma espécie de despedida aos prazeres da carne no período ou nos dias que antecedem a Quaresma. A Quaresma nada mais é do que, instituído pela Igreja Católica, um período de 40 dias de penitência, e 40 dias porque eles dizem que isto é inspirado no jejum de Jesus lá no deserto, que durou 40 dias, e sendo assim estabelecida esta festa, os católicos não poderiam comer durante este período carne. E o que é que eles faziam? 3 dias antes de iniciar este período chamado Quaresma, portanto, até antes da chamada quarta-feira de cinzas, eles realizavam o Carnevale, que em latim quer dizer o adeus à carne. Era a oportunidade para que fosse consumida a carne e outros alimentos, a carne e os seus derivados, que se ficassem guardados durante o período da Quaresma, durante os 40 dias, eles fatalmente apodreceriam. Aí começou a se desenvolver o seguinte raciocínio. Sabendo-se que a Quaresma seria um período de santificação para os católicos, o carnaval acabou adquirindo a conotação de um período de liberação no que diz respeito às questões morais. Então as pessoas sabiam que até a quarta-feira de cinzas elas poderiam comer carne e dali por diante não mais. Então o que elas faziam? Elas exageravam. E o exagero passou para as outras formas de comemoração do carnaval. Com o passar dos séculos, o aspecto religioso começou a enfraquecer, mas a outra parte profana, a parte da folia, ela, pelo contrário, começou a crescer. Com as folias, como eu disse, as brincadeiras, a libertinagem, a música, a dança, até que também se teve a ideia do uso de fantasias com máscaras, onde as pessoas escondiam a sua identidade. Então os foliões estavam escondidos, tinham escondido a sua identidade através daquela máscara, e isto acabava produzindo dentro deles uma sensação de liberdade. E o pensamento era o seguinte: eu posso brincar, eu posso fazer o que eu quiser e não serei reconhecido pelos outros porque eu estou usando uma máscara. E aí acabou se criando também, neste período, uma ocasião propícia para determinadas expressões que não seriam aceitas no cotidiano, no dia a dia. E assim começaram a aparecer algumas práticas que hoje se tornaram muito comuns, por exemplo, de homens se vestirem de mulher e vice-versa. Aqui no Brasil,
O carnaval, ele começou, na verdade, no chamado período colonial, com os escravos. Mas ele, na verdade, se popularizou a partir do ano de 1960. Foi o período em que começaram a surgir as escolas de samba do Rio de Janeiro, de São Paulo e também o chamado axé da Bahia. E eles começaram a se tornar uma importante atividade comercial. O carnaval passou a ser visto também como um lucrativo negócio do ramo turístico e também do entretenimento. E aí a festa, ela reforçou seu aspecto artístico através dos desfiles, das escolas de samba, através dos carros alegóricos, mas por outro lado, e ao mesmo tempo, ela também enfatizou o erotismo com fantasias que expõem o corpo, principalmente o corpo das mulheres. E este negócio lucrativo, ele movimenta bilhões de reais na produção e no consumo desta que poderíamos chamar de mercadoria cultural. E esses bilhões são movimentados, por isso que é visto como um negócio lucrativo. Esses bilhões são movimentados através de milhões de turistas que se dirigem ao nosso país neste período. E alguém deve estar pensando, ok, pastor, obrigado por essas informações preliminares, mas o que me interessa é saber o que a Bíblia fala sobre o carnaval. Eu quero que o senhor me dê um versículo, um texto, dizendo que é pecado ir, brincar, pular, participar do carnaval. Eu quero dizer que é importante que você saiba que, na verdade, a Bíblia não fala absolutamente nada especificamente sobre o carnaval. Aliás, esta palavra carnaval nem aparece na Bíblia Sagrada. Mas antes que você se anime e pense que este é um vale carnival, eu quero te dizer que, apesar da palavra carnaval não aparecer na Bíblia Sagrada, entretanto, a palavra de Deus fala exaustivamente contra os atos pecaminosos que são praticados durante o carnaval. Glória a Deus! Porque tem gente que pensa que a Bíblia é um livro de perguntas e respostas. Será que eu posso isto? Será que eu posso emitir nota fiscal fria? Tem isso na Bíblia? Não tem falando de nota fiscal fria, não. A Bíblia não é um livro de perguntas e respostas. A Bíblia é um livro de princípios para a vida do crente, para a vida do salvo. E nós lemos um texto. Você lembra qual foi o nosso texto base? Qual livro? Epístola aos Efésios, capítulo 5. E nós lemos do versículo 3 em diante. E como é que ele começa? O versículo 3. Mas a prostituição, isso tem no carnaval. Isso tem no carnaval. E toda impureza, isso tem no carnaval. E a avareza, isso tem no carnaval. Nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. E daí por diante,
vai falando umas coisas. Nós já lemos este texto. Então, se você se diz crente na pessoa bendita de Jesus e não vê nenhum problema em brincar, em pular o carnaval, eu quero dizer que está na hora de você rever os seus conceitos. Não se engane. O carnaval é uma festa para celebrar as obras da carne descritas na Epístola aos Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 ao versículo 21, aonde se diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, tem no carnaval, impureza, tem no carnaval, lascívia, tem no carnaval, idolatria, tem no carnaval, feitiçaria, tem no carnaval, inimizade, tem, porfia, tem, emulações, tem, ira, tem no carnaval, peleja, tem no carnaval, dissensão, tem no carnaval, heresia, tem no carnaval, inveja, tem no carnaval, homicídio, tem no carnaval, bebedice, tem no carnaval, glutonaria, tem no carnaval. E a Bíblia diz: e outras coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém? Pergunta para quem está do teu lado: o que você fará? Não, olha bem dentro dos olhos desse crente aí, que você não sabe se ele está meio bambo, né? Para lá ou para cá. Pergunta assim para esse crente, pergunta para ele assim: o que você vai fazer numa festa, sendo você crente em Jesus, onde tem prostituição, bebida, droga, orgia, homens e mulheres pelados, violência, assassinatos, assaltos? Pergunta: este ambiente dá para você? Glória a Deus. Agora abra a sua Bíblia lá no livro do profeta Isaías, capítulo 5, do versículo 11 ao versículo 15. Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 5, do versículo 11 ao versículo 15. Vamos ler o que está descrito aí. É uma advertência sobre as festas pagãs, mas dá para lembrar o carnaval. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Ai dos que se levantam pela manhã, galo da madrugada, logo cedinho. Vamos de novo? 1, 2, 3. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e se demora até a noite, até que o vinho os esquenta. Qualquer semelhança com o carnaval não é mera coincidência. Versículo 12. Harpas e alaúdes e tamboris, olha, batucada, frevança,
Aqui está falando de instrumentos que são tocados nesta festa, regada a muita bebida alcoólica. Continuando, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras, não estão nem aí para Deus, para a santidade, para as coisas que a palavra de Deus diz. Não. Versículo 13: portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Versículo 14: por isso a sepultura aumentou o seu apetite e abriu a boca desmesuradamente. Olha, morre muita gente durante esta chamada festa. Continuando, e a glória deles, e a sua multidão, e a sua pompa, e os que entre eles folgavam, a ela descerão. Quantos que estavam no meio do movimento da folia e de repente tiveram as suas vidas ceifadas. Versículo 15: então o plebeu se abaterá, e o nobre se humilhará, e os olhos dos altivos se humilharão. Queridos, o carnaval é uma festa que privilegia o pecado em detrimento da palavra de Deus. Mas talvez haja aqui entre nós, eu não sei, alguém que diga: olha, pastor, eu não vou. Não, fique tranquilo, eu não vou para a folia. Agora, eu gosto de assistir pela televisão, eu gosto de ouvir as músicas do carnaval. Aí eu vou te dar um conselho, tá bom? Salmo 101 e o verso 3 é o conselho da palavra que eu vou te dar. Como é que diz Salmo 101, verso 3? Não, tem que falar mais forte esse versículo, irmão. Não pode falar baixinho, não. Tem que falar forte, porque ele é forte para quem quer acompanhar a folia pela televisão. Vamos lá? Salmo 101, verso 3. Não porei coisa má diante dos meus olhos, daqueles que se desviam, nada se me pegará. Você tem coragem de firmar esse propósito? Só vou colocar o que é bom diante dos meus olhos. Aquilo que não presta não serve. Aquilo que não agrada a Deus também não deve me agradar. Aleluia! Tem outro conselho, pastor? Tenho outro conselho. Anota aí, 1 Coríntios, capítulo 6 e o versículo 12. Vamos ler? Está no telão aí, 1, 2, 3. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Aleluia, aleluia. Nós devemos evitar tudo aquilo que desagrada a Deus. E eu não tenho nenhuma dúvida de que o carnaval não agrada a Deus. Queridos, são 3 dias de folia. E ao final desses dias, muita tristeza. Famílias e relacionamentos destruídos por causa de traição, mortes por overdose de drogas, por exemplo,
acidentes de trânsito, assaltos. Aliás, que está formando um bloco aí, né? Só de assaltante. O seu celular é meu, é o nome do bloco. Grande número de homicídios, brigas. Quantas moças perdem a virgindade na loucura do carnaval e ficam grávidas prematuramente? Quantas crianças são roubadas de sua pureza, de sua inocência? Quanta violência, quanta loucura é cometida durante este período em nome do prazer. Um prazer passageiro, um prazer que não preenche a alma, muito pelo contrário, só aumenta a solidão, as frustrações e principalmente traz o peso da culpa. Sabe o que é o carnaval? É uma festa onde as pessoas recebem a licença para pecar. E é por isso que Deus não aprova. Sabe por quê? Lembra o que diz Romanos capítulo 6 e o versículo 23? Porque do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Este é o resultado do pecado. Por isso nós cristãos não podemos tomar parte nisto. A Bíblia também diz que nós, quando recebemos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós nos tornamos novas criaturas, com uma nova natureza, e que agora esta nova natureza deve nos estimular a buscar a santificação, porque nós compreendemos que o corpo já não é nosso, ele se tornou morada do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o versículo 3. Está no monitor, vamos recitar. Porque esta a vossa que vos abstenhais. Então é por isso que nós não podemos tomar parte nesta festa, que é sinônimo de pecado, é sinônimo de alegria passageira. É uma festa onde Deus fica de fora. Queridos, o carnaval é uma festa imprópria, principalmente para o cristão. Eu sei que existem pessoas que dizem assim: nós vamos para o carnaval para evangelizar. Aí forma um bloco, né? Pula mais e brinca mais do que evangeliza. Devia formar também um grupo para ir toda semana nas bocas de fumo evangelizar, nas festas rave, nas baladas. Mas não vai só para o carnaval. Aí tem aquele crente que na vida velha dava uns pulinhos. Aí diz: isso é que é a igreja, eu vou entrar nessa igreja só por causa do bloco de evangelização do carnaval. Tem igreja mais avançada, que até escola de samba tem. Olha para quem está do teu lado e diga assim:
Tenha muito cuidado. Porque é muito difícil alguém entrar no esgoto e sair de lá de dentro sem se sujar. Entendeu? A nossa alegria não depende das festas. Nós que estamos em Cristo, o nosso prazer e a nossa alegria não terminam na quarta-feira de cinzas. A nossa alegria em Cristo, ela dura para sempre. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Olha para quem está do teu lado e diga assim: e agora? O último recado do pastor. Mas você tem que ficar de pé. Olha para quem está do teu lado e diga assim: eu vou recitar mais um versículo para você. Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Diga assim: por quê? Não, olhando para esse crente que está aí do teu lado. Diga assim: por quê? O que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Olha bem dentro dos olhos desse crente e diga assim: agora me responda. Onde você vai semear neste carnaval? Na carne ou no Espírito? Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Neste feriado prolongado, aproxime-se mais do Senhor. Aproveite para estar mais perto da sua família. Pastor, eu não posso me divertir. Divirta-se saudavelmente. E o que é uma diversão sadia, saudável, é aquela da qual Jesus pode participar. Diversão saudável é aquela na qual Jesus pode se fazer presente. Amém? Porque quem semeia na carne vai colher corrupção. Mas o que semeia no Espírito, diz a palavra, vai colher vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Amém?